Graça e paz, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire, esse é o seu canal Uma Visão Além, e nós vamos ao clamor e à palavra. Depois de nós clamarmos, orarmos ao Senhor, iremos à palavra, e a palavra que tem como tema hoje 3 inimigos mortais que o cristão deve ter cuidado. Está lá em Tiago capítulo 4. Mas vamos à oração. Mas antes de nós começarmos a oração, eu gostaria que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Mas não é somente se inscrever, meus amados. Se inscrever, fazer comentários e também dar o seu like, deixar o seu like. Que só assim o YouTube vai indicar o nosso canal para mais pessoas. Um canal cristão, um canal que ora pelos homens na face da terra. Oremos ao Deus vivo. Deus vivo e poderoso, Deus magnífico e santo, nos reunimos sim mais uma vez em Tua presença, aqui no canal Uma Visão Além, onde nós queremos, ó Deus, interceder por todos os que habitam a face da terra, homens de vários continentes, de várias etnias, de várias culturas, porque, papai querido, a Bíblia diz que é nosso dever orar, interceder uns pelos outros. A Bíblia nos ensina que a função do cristão é anunciar Jesus como Salvador da humanidade. Aqui estamos mais uma vez reunidos para louvar, para engrandecer, para enaltecer o nome santo do Senhor. O Teu nome, Pai, que está acima de todos os nomes, o nome do Teu Filho, Pai, o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo joelho um dia irá se curvar mediante o Teu Filho. Então nós sabemos com clarividência que se faz necessário nos humilharmos perante as mãos poderosas do Senhor. Meu Deus, vivemos em dias difíceis, mas a Bíblia diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé e darão ouvidos às doutrinas de espíritos imundos. Darão ouvidos às doutrinas demoníacas, satânicas. Mas nós queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Seu nome por tudo quanto o Senhor tem representado para nós. Te louvo porque o Senhor tem sido o socorro presente no momento da angústia. Te louvo porque o Senhor é e sempre será o Deus da nossa salvação, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma. Pai Santo, ajuda-nos a vencer o mundo e tudo o que nele há. Eu sei que inimigos mortais que o cristão precisa enfrentar, as vaidades, as orgias, toda a sutileza de Satanás, a antiga e velha serpente, porque nós sabemos, Pai, que pouco tempo resta para o mundo do jeito que se encontra, e o palco está sendo preparado, construído, alicerçado, de forma cultural, de forma política, educacional, em todos os campos da vida humana, militarmente falando, na geopolítica mundial. O mundo está sendo preparado para o advento daquele que virá como impostor de Jesus. Será o anticristo. Nós sabemos que estamos próximo disso. Mudanças estão aí saltando aos nossos olhos. Nós estamos vendo o desaparecimento do papel dinheiro e o aparecimento de tudo aquilo que é digital. Vivemos a era das tecnologias digitais. Vivemos a era da tecnologia de ponta. Ó Deus vivo, mas enquanto as tecnologias aumentam, nós vemos que o cristianismo vai enfraquecendo a fé, a força para caminhar, a força para prosseguir. Por isso é que eu intercedo, Santíssimo. Abra os olhos do Teu povo, da noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro não é uma denominação. A noiva do Cordeiro não é uma filosofia. Não.
É a tua igreja física, ela é existente, cujo cabeça é Cristo. Acorda os que estão dormindo espiritualmente, desperta-nos da inércia, arranca-nos desta inércia e nos coloca de pé para entendermos as coisas de Deus, para compreendermos o agir de Deus, entender que a qualquer momento Jesus virá arrebatar a noiva. Santíssimo, eu quero interceder primeiramente pela obra missionária, pelos povos africanos, que a obra das missões alcance todos os moradores da África, no interior da África, nas regiões mais pobres, nas tribos mais distantes, que elas sejam realmente visitadas pelo Evangelho, que o Evangelho seja proclamado a todos os africanos, a oferta da salvação seja entregue a todos aqueles que habitam o continente africano. Eu quero falar da Oceania, onde se encontra o país Austrália, a Nova Zelândia, países grandes, gigantes, meu Deus, que também precisam ouvir falar de Jesus. Ó Deus de bondade, eu quero apresentar e interceder também pelo continente asiático. Santíssimo, ali nós temos 2 países de uma população gigantesca, como a Índia com mais de 1 bilhão, a China com mais de 1 bilhão, a China que vai se tornando a cada ano que passa a maior potência econômica, a maior potência tecnológica e militar do mundo. Caminhamos para isso, meu Deus. Desperta, meu Pai, a obra missionária, a obra das missões nestas nações, para que todos os que habitam ali o continente asiático tenham acesso ao conhecimento da verdade, da salvação que há em Cristo Jesus. Quero interceder pela Europa, um continente que já foi vivo pelo Evangelho, mas que hoje está morto espiritualmente. Acorda, meu Pai, desperta, não somente a Europa, mas também a América, os Estados Unidos, o Canadá, do México até o Uruguai, todos os países da América Latina. Ó Deus, a Bíblia diz que Tu não tens prazer na perca, na morte do ímpio. Ó Senhor, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Pai de bondade, Pai de amor, eu conheço e sei que o Senhor é bom, sei que o Senhor é santo, sei que o Senhor é lindo e maravilhoso. Nos desperta, Jesus, nos acorda, Jesus, e nos faz crer na Tua palavra, crer na Tua presença, crer no Teu trabalhar. Eu apresento os casais, aqueles que estão vivendo crises nos seus casamentos, que essas crises sejam estancadas, estes lares sejam restaurados. Te apresento as crianças, todas as crianças, meu Senhor Jesus, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, os ministros da Tua palavra, todos os ministros do Evangelho, aqueles que são verdadeiros, os sinceros, os homens de Deus que clamam, que buscam, que suplicam, que imploram. Clamo por esses servos, clamo sim, Pai, por autênticos servos de Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos. Eu te apresento os hospitais onde estão os enfermos, esta pessoa que ora conosco, enferma, que ela receba a cura, esta pessoa que está deprimida, que ela seja liberta desta opressão que a depressão impõe. Apresentar também, ó Deus, as grávidas, as mamães que amamentam, os que moram nas ruas, os que estão passando por grandes tribulações, por grandes provações.
Tu és maravilhoso e glorioso, meu Deus. É assim que nós clamamos pelos aqueles que estão nos presídios cumprindo suas penas, mas se arrependeram dos seus pecados. Deus vivo, Deus santo, aplaca, Senhor, a ira do coração deste homem, do coração desta mulher. Liberta este homem do vício das drogas, do álcool, da prostituição, dos jogos de cassinos, dos jogos de azar. Em nome de Jesus, reaviva a fé da tua noiva. Desperta todos os teus servos e servas. Em nome do Senhor Jesus. Ó Deus bondoso, recebe a nossa humilde oração. Enxuga as lágrimas deste homem e desta mulher. Enxuga as lágrimas dos que choram e dai a vitória em nome de Jesus Cristo. Amados irmãos internautas, antes de nós entrarmos na palavra, eu gostaria muito que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as postagens e deixe o seu like e o seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. E você que já é inscrito, é importante que toda vez que você vê um vídeo nosso, você dê o seu like. Faça um comentário curto, não precisa ser longo, ou glória, que Deus continue falando, assim é importante, tá bom, queridos? Para os nossos vídeos serem indicados para mais pessoas. Vamos à palavra de hoje. A palavra de hoje, meus amados irmãos aqui do canal Uma Visão Além, irmãos internautas, tem como título Os 3 inimigos mortais que o cristão deve ter cuidado. Tiago 4, verso 7. Tiago 4, verso 7 diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, os 3 inimigos mortais que o cristão deve ter cuidado. O primeiro inimigo mortal é a serpente. A serpente quer dizer a sutileza satânica. 1 Coríntios, capítulo 1 e 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. A serpente pode nos levar a deturpar o problema de Gênesis, capítulo 3, verso 2 e 3. E compare com Mateus, capítulo 4, verso 1 e 11. Satanás deturpou a Escritura, enquanto Jesus a usou plena e fielmente. Na tentação de Jesus, ele tenta deturpar as Escrituras para que Jesus fosse levado a praticar o pecado da desobediência. Então, a serpente semeando a desconfiança em Deus, ela implica uma igualdade com Ele, que não é a nossa. Em possibilidades promissoras, lá no verso 5, nota, conhecer o bem e o mal também é para pecadores e demônios. Então, esse conhecimento não trouxe a libertação que foi prometida, mas apenas tristeza. Quando o homem comeu daquela árvore, a serpente disse, quando se tu comeres, serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Mas o que nos trouxe a desobediência? Escravidão, escravos do pecado, inimigos de Deus. E isso só foi corrigido lá na cruz, quando Jesus deu o brado e entregou sua alma. Então, esse conhecimento não trouxe a libertação que foi prometida pela serpente a Eva, mas apenas tristeza. 2 Pedro, capítulo 2, do verso 18 ao verso 19. Então, o primeiro inimigo é a serpente. O segundo inimigo mortal é a natureza pecaminosa do homem, o que nós chamamos do velho homem. Tomamos nossa cruz e seguimos Jesus. Marcos 8, 34 ao verso 38. Gálatas 2, 20. Devemos ter uma distinção de viver. Coríntios capítulo 3, verso 5 ao verso 17. Então, o verdadeiro arrependimento, que é morrer para o pecado,
Jesus foi o sacrifício perfeito, segundo Coríntios 5:21. 1 Pedro 2:22. João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 4. Então Jesus, ele foi o sacrifício perfeito. E para você realmente manter o velho homem enterrado, sepultado, só existe uma maneira: uma vida plena com Deus. Uma vida plena com Deus, ela implica em uma vida em que você tenha leitura e contato com a Bíblia diariamente, que você louve a Deus diariamente, que você converse com Deus em oração diariamente, que você regue esta vida espiritual constantemente. Então, se você se aparta dessa constância com Deus, tem consequências terríveis, imensuráveis, incalculáveis, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E o dom gratuito de Deus é a vida. Então, meus queridos, o segundo inimigo mortal é a natureza pecaminosa. Por quê? A natureza pecaminosa, o velho homem, que é prostituição, drogas, alcoolismo, mentira, viver uma vida de promiscuidade, de rebelião contra Deus. O velho homem não quer santificação. O velho homem não quer um crente santificado. Hoje você observa dentro da igreja irmãs, irmãos que suas vestes detonam, né? Vão dizer, eles não estão num padrão cristão. Você vai às vezes em igrejas, eu levei um rapaz recentemente a uma igreja, um culto festivo de jovens. Levei aquele rapaz que está começando a caminhar para a igreja. Digo um rapaz, mas é um homem de 40 anos. E aquele rapaz que eu levei, quando ele viu dentro da igreja aquele desfile, principalmente do lado das irmãs, ele ficou assim chocado em ver que não havia diferença em vestes do cristão para o mundo. E eu vi que ele se sentiu assim mal. E depois, quando estávamos indo embora, eu perguntei para ele. E ele disse: mas a pessoa que vem servir a Deus, ela não tem que andar de uma forma recatada. E ele começou a contar. Ele não tem um filtro que um cristão tem. E ali eu olhei para aquele rapaz e eu comecei a pensar: se ele, que não é um cristão, ele está enxergando tudo isso, meu Deus, tem alguma coisa errada. Então, o velho homem, ele não pode ressuscitar dentro de nós. Então, o cristão, ele tem que vestir decentemente, se comportar decentemente, ter caráter, ter postura, porque o salário do pecado é a morte, e desse nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Nós não podemos voltar à prática do velho homem. Então, o primeiro inimigo mortal é a serpente. O segundo inimigo mortal é o velho homem. Cuidado, o velho homem vai querer que você volte a praticar as coisas que você praticava quando você não era uma serva e um servo de Deus. O terceiro inimigo mortal é o falso mestre. Eu ia colocar outro tópico, mas eu quis colocar o falso mestre porque os falsos pregadores do evangelho, eles estão causando um dano irreversível na vida de muitos. Porque o falso mestre, ele causa divisão onde a unidade deveria existir. 1 Coríntios capítulo 1, do verso 10 ao verso 13. A pessoa por trás da divisão é aquela que ensina contrário à verdade do evangelho, não aquele que defende a verdade. Romanos 16, 17. 1 Epístola de João 2,19. Veja, o evangelho não vai enriquecer ninguém, irmãos. O evangelho não é para você ficar influenciador digital ou rico, milionário, não, queridos, é mentira. O evangelho de Cristo é poder de Deus para a salvação. Este evangelho que prega prosperidade, 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 bênção, bênção, isso é coisa de falso mestre. Jesus não pregou tesouros nesta terra, é tesouros nos céus, aonde a traça, a ferrugem nunca vai corroer. Não é aqui nesta vida. Então,
Pressione pela unidade, mas não à custa da verdade. O falso mestre, ele quer unidade, mas ele não quer verdade. Devemos marcar os falsos mestres, queridos. Romanos 16, 17. Identifique-os para limitar sua esfera de influência, de proteger almas inocentes. Recuse o homem faccioso. Tito 3:10. Hoje, o falso mestre, quando uma mulher casada quer separar do seu esposo, ele não vai aconselhar para ela lutar pelo seu lar, ele vai aconselhar para ela sair. O falso mestre, ele aconselha contrário à palavra, contrário à santidade, contrário à vigilância. Então, meu amado e minha amada irmã, seja vigilante. Significa alerta espiritual, significa resistir, suportar aos ataques violentos de Satanás. O mesmo termo em Tiago 4:7, o verbo significa ficar firme contra ataque. Firme significa continuar com estabilidade. Atos 2:42, 1 Coríntios 15:58, Filipenses 4, verso 1. Então, ser vigilante contra esses três grandes inimigos do homem: a serpente, que é o próprio Satã, o velho homem que quer ressuscitar, aquele velho homem que quer ressuscitar o vício do álcool, o velho homem que quer ressuscitar o vício das drogas, o velho homem que é você numa vida de prostituição, de palavreados torpes, de caráter pífio e reprovado, viver na mentira, nas orgias da vida. O falso mestre, ele prega um evangelho light. Ele não prega um evangelho em que a porta é estreita. Ele não prega um evangelho que nós vamos prestar contas com Deus. É um evangelho light. Só que depois que nós morremos, esta é uma frase que eu carrego comigo há muitos anos. Quando você morre nesta vida, fisicamente morreu, vai ser sepultado, todas as pessoas, os teus amigos, os parentes, vão te acompanhar até ali, o lugar da sepultura. Pode ser no chão, ou numa gaveta, ou num crematório. Dali para frente, depois de ter enterrado os seus restos mortais, que é esse corpo físico, as pessoas voltam, cada um para sua casa. E você segue o destino que você traçou nesta vida. Se obediente a Deus, se crendo em Jesus como Senhor e Salvador, o céu. Se não, a morte espiritual, a vergonha eterna, lugar de tormento. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, fique com esta palavra, permaneça de pé e fiel a Deus, para a glória e o louvor do nome dele. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde no dia de hoje. Graça e paz.